Olá pessoal, meu nome é Luciana Nunes, sou assistente social da Divisão de Saúde da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro há 12 anos e hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema que tem sido bastante debatido pelas equipes de saúde, que é o impacto da pandemia na saúde dos brasileiros, mais especificamente na saúde mental das mulheres. Desde 2017, a Organização Mundial de Saúde vem ressaltando que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. A pandemia chegou e é claro que esse quadro piorou muito. As preocupações e os comportamentos dos brasileiros com a chegada da Covid-19 impactaram a saúde mental e emocional da população, especialmente a das mulheres. Nós que trabalhamos na área de saúde com alunos universitários, já lidamos com quadros de ansiedade, depressão e outros transtornos psíquicos no nosso cotidiano, isso é muito comum. E o público feminino sempre foi maioria na procura desses serviços. Segundo a psicóloga Nina Taboada, mestre em psicologia cognitiva pela Universidade Federal de Santa Catarina, as mulheres são sim mais afetadas pelas crises de ansiedade e depressão. O Dr. Joel Renaud traz dados bastante interessantes. Ele menciona que mulheres têm uma prevalência maior de distúrbios mentais, como ansiedade e depressão, ao longo do seu ciclo vital durante todo o seu período fértil. No caso da depressão, por exemplo, ele afirma que é 2 vezes maior, e no caso da ansiedade, varia entre 2 a 3 vezes na maior parte dos distúrbios ansiosos. Ele ainda fala sobre uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, que mostra que 53% das mulheres afirmaram que tiveram o emocional abalado. Comparado isso aos homens, é um número bem maior, enquanto os homens apresentaram 37%. Existem vários estudos científicos que comprovam que há fatores neurobiológicos, como uma sensibilidade às oscilações hormonais e outros psicossociais, como histórico significativo de diversos tipos de violência e abuso ao longo da vida, principalmente na infância e adolescência. Inclusive, é importante nós ressaltarmos que durante a pandemia o número de violência doméstica cresceu muito, assim como os casos de feminicídio, e isso foi não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Além de todas as causas que a gente já relatou até aqui, que podem deixar a mulher mais vulnerável, melhor dizendo, na questão da saúde mental, tem também a questão dos múltiplos papéis, né, que a mulher exerce. As expectativas, as exigências que a sociedade faz de forma acentuada nas mulheres. Podemos citar a pressão sobre o corpo da mulher, por exemplo, que tem sempre que estar bonita, seguindo padrões de beleza, muitas vezes descabidos e impossíveis de serem alcançados. Quando falamos de saúde mental, é importante ressaltarmos que não existe um único elemento, um único fator, né, que desestabiliza a pessoa emocionalmente, mas sim um somatório. Então a gente pode citar a sobrecarga de trabalhos domésticos, de home office, dificuldades econômicas, os cuidados com os filhos, e agora os filhos também estão com atividades online, além de maiores riscos de violência doméstica, que foi aumentada no mundo inteiro durante a quarentena. Isso a gente também citou anteriormente. E sem falar que a rede de apoio externa, que envolve escola, creche, amigos e familiares, que costumavam colaborar com o cuidado das crianças, foi suprimida com a pandemia. E isso causou um impacto muito grande de sobrecarga de trabalho nas mulheres.
Uma reflexão muito interessante que foi trazida pelas psicólogas Simone Manieri e Marília Jacó, que fala sobre o cuidado que as mulheres devem ter sobre a cilada do home office. Porque, num primeiro momento, parece que temos que estar disponível de forma absoluta. É como se todo dia fosse segunda-feira, né? Como se todo dia não tivesse mais final de semana. Então, que é importante estabelecer limites, né? Horário de trabalho, tentar manter uma rotina organizada, procurar estabelecer o que é o seu trabalho fora, o que é o seu trabalho e as suas rotinas familiares, né? Preservar os espaços de contato afetivos, os cuidados pessoais que muitas vezes são esquecidos, são negligenciados. Então, isso torna o trabalho mais produtivo. Então, é importante que a gente tenha bastante clareza nesse ponto. E lembrar também que nós não precisamos dar conta de tudo. Afinal, o mundo está de pernas para o ar. Então, o momento exige generosidade conosco, com nós mesmas. Então, eu vou até citar mais uma vez a psicóloga Nina Taboada, que ela fala sobre essa questão do trabalho, das tarefas, da divisão de tarefas, que mesmo nos lares onde essa divisão é feita de forma igual entre o homem e a mulher, normalmente essa divisão ela é pensada, né, ela é gerida pela mulher. Então, não deixa de ser também mais uma tarefa, porque por mais que ela seja executada de forma mais igualitária, digamos assim, a mulher que pensa, a mulher que toma a decisão, a mulher que acaba planejando. E lembrando que isso é uma questão que foi socialmente construída. Então, não é que a mulher tenha que fazer os trabalhos domésticos e o homem não tem que fazer. Não, isso aí é uma construção cultural. Então, vale pensar nisso também, que mesmo naqueles lares que existe essa divisão, ainda assim existe uma sobrecarga, nem que seja mental, para as mulheres. A verdade é que nesse cenário de pandemia, as mulheres acabaram se responsabilizando pelo cuidado da saúde das pessoas da casa, do planejamento alimentar e até da própria divisão de tarefas, o que a gente já mencionou. Então, essas situações elas já existiam, elas apenas foram reforçadas, potencializadas e pelo afastamento social imposto pela necessidade de controle da pandemia. Agora, é importante também falar que no Brasil existem 11 milhões de lares chefiados por mães solos e mais da metade dessas famílias, né, chefiadas por mulheres solos, elas vivem abaixo da linha da miséria. Isso é algo ainda mais grave quando se fala na questão de saúde mental. E outro dado importante também que foi apresentado pelo IBGE, que ainda sobre números, né, que 7 milhões de mulheres perderam seus postos de trabalho. Temos que ter em mente que tais desdobramentos psicológicos decorrentes da atual pandemia podem permanecer em muitas mulheres, mesmo após o fim do isolamento. É bem provável que muitas mulheres precisem conviver por anos, com ou sem vulnerabilidade, com transtornos como fobias,
toque, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e até depressão. Então é algo que a gente não tem como prever. A gente precisa de estar preparados através de uma rede de acolhimento para essas mulheres. Para concluir, é preciso que se reflita sobre a pandemia. Temos que é um momento de transição para toda a sociedade. Então é fundamental que desde já as mulheres aprendam estratégias para melhor gerenciar o nível de estresse e juntamente o aumento da resiliência. A verdade é que ninguém sabe como será o novo padrão de normalidade pós-Covid-19 e precisamos desenvolver recursos internos e cognitivos para sobrevivermos psicologicamente. Mas essa reflexão eu vou deixar para a psicóloga Maria do Socorro. Ela vai trazer para vocês algumas estratégias, alguns mecanismos que podemos estar desenvolvendo para lidar, né, com esse desafio que é viver numa pandemia já há um ano, tendo que dar conta, né, de todas as tarefas domésticas, tarefas do home office. Então, como eu já falei, a psicóloga Maria ela vai estar conversando e trazendo isso para vocês. Aqui eu vou encerrar a minha fala, agradecendo a todos pela atenção e pedindo que continue com os cuidados, né? Fiquem bem